João capítulo 4, versículo de número 3 diz assim: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto às terras que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, assentou-se junto ao poço, e era isto quase a hora sexta, ou seja, meio-dia. Veio então uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar pão. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu um judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu deste poço, bebendo ele próprio, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Será que você pode mais uma vez com carinho olhar para o seu irmão e falar para ele: Jesus? Não, diga mais uma vez: Jesus, a fonte que supre todas as necessidades. Você pode tomar o seu assento glorificando o nome do Senhor. Eu prometo ser rápido em minhas palavras, mas entregar tudo aquilo que o Espírito Santo tem ao meu coração. E quero pedir da tua bondade para você não se levantar, não se locomover, não ir ao banheiro, porque eu tenho por certo que Deus tem algo ao meu e ao seu coração. Muito aqui foi falado sobre o céu, e o tema é apropriado. A ideia central deste congresso é totalmente apropriada, pela promessa que nós temos de um dia retornar ao nosso local, não de destino, mas de origem. Porque nós não vamos apenas para o céu, nós somos gerados no céu. Agora, antes de falar para o local ao qual nós vamos, eu preciso compartilhar com você aquele pelo qual ele existe. É certo que Jesus é a principal figura que se conhece em todos os contextos, em todas as culturas, em todos os tempos. E os encontros com Jesus são dotados de riquezas que se aplicam aos nossos corações. Mas antes de eu chegar àquilo que o Espírito Santo tem a propor a nós nesta noite, permita-me compartilhar com você um pouco do contexto que está inserido em João, capítulo de número 4. Não pretendo trazer nada novo, porque você conhece muito bem a história, o encontro com a mulher samaritana. Mas peço da sua atenção. O cenário aqui é Sicar. Jesus está no início, nos primórdios do seu ministério. E conforme os seus feitos, a sua mensagem, os seus milagres começavam a se propagar. Em via contrária, também começavam a nascer as primeiras oposições acerca do ministério de Jesus, principalmente pelo grupo dos fariseus. Entretanto, ainda não havia sido chegado o momento do nosso Senhor e Salvador combater esses mestres em públicos. Então Jesus não foge, porque Jesus nunca fugiu de problemas, ele sempre foi a solução. Mas ele parte da Judéia em direção à Galileia. Enquanto ele está no caminho, ele passa por uma cidade chamada Sicar, na província de Samaria. Muito cansado e com fome, ele manda os seus discípulos comprar pão na cidade. Então ele se assenta num poço. Quando ele se assenta mais ou menos próximo ao meio-dia, a Bíblia diz que vem uma mulher samaritana. E quando ela vai tirar água, Jesus faz uma proposta um tanto quanto indecente para ela. Quando ele olha para ela e diz: mulher, dai-me de beber. Será que você pode repetir dai-me de beber comigo no 3? 1, 2, 3? Não, acho que você pode fazer mais forte. 1, 2, 3. Quando Jesus fala isso, ele rompe duas barreiras essenciais que haviam sido instituídas. A primeira é a barreira cultural, porque culturalmente se sabia que não poderia haver um relacionamento público, diálogo público entre homem e entre mulher. A segunda barreira é uma barreira racial, tanto que o texto nos fala que eles não se relacionavam com os samaritanos.
A mulher, quando vê Jesus se dirigindo a ela e pedindo, dai-me de beber, ela imediatamente olha para Jesus e diz, como tu, sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou uma samaritana? E é necessário que nós entendamos o porquê eles não se relacionavam, para que você entenda a grandiosidade do encontro de Jesus. Quando nós estudamos e vemos a luz da história, você vai ver que quando a monarquia foi dividida em 2 reinos, que ficou o reino do sul e o reino do norte, o povo não queria que subissem até Jerusalém para prestar sacrifício. Então em Samaria eles constroem um templo alternativo, para que eles pudessem adorar. Só que, entretanto, quando Nabucodonosor vem, dissipa a terra, destrói, que fica somente o povo pobre, em Samaria esse povo que fica começa a se relacionar com outras origens, com outros povos, com outras descendências, dando fim ao pacto que havia sido estabelecido nos primórdios da promessa. Acreditava-se então que samaritanos não eram judeus puros, por isso que existia essa diferença entre judeu e entre samaritano. E talvez a beleza desse texto esteja no versículo de número 4, quando a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. E aqui nascem 2 perspectivas acerca desse versículo. A primeira perspectiva é que quando João escreve que era necessário passar por Samaria, João estava falando de algo obrigatório, até porque o dia que eu e você tivermos o privilégio de irmos a Israel, eu esperava ouvir um amém, pastor, até porque o dia que eu e você tivermos o privilégio de ir a Israel, você vai ver que para nós irmos da Judéia até Galileia, Samaria está exatamente no meio. Então é um trajeto obrigatório, é necessário que passe por Samaria. Agora, quando nós vemos, a rixa cultural era tão grande, que existiam alguns judeus que faziam desvios alternativos de até 3 dias de caminhada, simplesmente para não precisar passar por Samaria. Então aqui vem a segunda perspectiva, da qual aquece o meu coração, quando comparado com a figura do nosso mestre Jesus, que quando João diz que era necessário passar por Samaria, João está dizendo que antes de Jesus iniciar o seu percurso, ele escolheu, ele contemplou, ele traçou uma rota e ele decidiu passar por Samaria. E é interessante que todas as rotas traçadas por Jesus não tem sempre como objetivo a cidade propriamente dita, mas sempre os encontros que haviam durante o caminho. Quando Jesus traça a direção, a rota a Jericó, que ele está caminhando, tem um homem de pequena estatura que sobe numa figueira brava, ele olha para cima, olha Jesus olha para ele e grita: Zaqueu, desça daí, porque hoje me convém dormir, pousar na tua casa. O interessante é que quem olhava falava: olha só, aquele que se diz o mestre, aquele que se diz rabino, aquele que se diz salvador, está dormindo na casa de um pecador. Mas a verdade é que o encontro que aquele homem teve com Jesus no caminho transformou a casa de pecador em casa de salvação. Quando Jesus traça a rota em direção à casa de Jairo, um dos chefes da sinagoga, ele está andando no caminho, de repente chega uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo ininterrupto de sangue, carregava dentro de si uma necessidade, que era uma carência de sentimento de rejeição, de abominação, de impureza, não era digna de estar com ninguém por aquilo que ela carregava dentro dela. A Bíblia diz que quando ela toca nas horas do mestre, Jesus imediatamente para e diz: alguém me tocou. Interessante é que quem estava com Jesus olha para ele e fala: é claro que alguém te tocou, a multidão te oprime, é muita gente, é claro que alguém te tocou. Mas ele fala: não, esse toque foi diferente, porque esse toque dentro de mim saiu e gerou virtude. Então o encontro que aquela mulher teve com Jesus no caminho, quando ela toca em Jesus, estanca o sangramento. A que 12 anos sofria com fluxo ininterrupto, agora não sangra mais nada, e aquela que carregava no seu interior o sentimento de rejeição, abominação, condenação, maldição, agora testifica o que o mestre fez através da vida dela. Quando Jesus está caminhando novamente em direção a Jericó, ele está passando, um jovem que era cego desde nascença, usa as suas forças que ainda restava e grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem estava ao redor olhava e falava: fica quieto, cego, é o mestre que está passando, não chama atenção. Mas a verdade é que o encontro que aquele
cego teve com Jesus durante o caminho, transformou aquele que não podia ver desde a sua nascença, agora começava a ver e testificar o milagre de Jesus. E o interessante é que os encontros de Jesus têm as suas peculiaridades. O encontro com Zaqueu se deu porque Zaqueu subiu, o encontro com a mulher se deu porque ela tocou, o encontro com o cego se deu porque ele gritou, e o encontro com a mulher samaritana vai se dar porque era necessário que Jesus passasse por Samaria. E a pergunta que ecoa nesta noite, meus irmãos, é única e muito simples. Eu não sei o que você vai fazer nesta noite para chamar a atenção do mestre. Eu não sei se você vai subir, eu não sei se você vai descer, eu não sei se você vai tocar, eu não sei se você vai gritar, eu não sei se você vai pular, eu não sei se você vai aplaudir, eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho uma boa notícia: nós estamos em Samaria, e o mestre escolheu, contemplou, decidiu e traçou a rota em direção a Samaria. Jesus escolhe passar por Samaria porque tinha um encontro com aquela mulher. Quando ela olha e fala: como tu, sendo um judeu, pede de beber a mim que sou uma samaritana? Jesus muda o cerne da questão, olha para ela e faz um desafio dizendo: olha, a verdade é que se tu me conhecesse, se conhecesse quem está falando contigo, você que ia pedir de beber. Aí ela olha para Jesus apavorada e pergunta: como assim? Você chega aqui pedindo água e agora está me oferecendo água? Ela vai além e diz: Senhor, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Como tu tens água de vida eterna? E aqui é interessante que, por mais que existisse uma inimizade entre judeus e samaritanos, algumas relações ainda assim eram possíveis. Você vai ver que quando Jesus chega em Sicar, ele ordena os seus discípulos para que fossem comprar alimento, comprar pão. Irmão, responda para mim: tem sentido 12 homens irem comprar pão em uma mercearia, uma padaria? Imagina o padeiro naquele dia atendendo, de repente ele vê 12 homens chegando, ele pensou: hoje tirei o meu dia, vou lucrar. Quando ele chega e pergunta: opa, bom, você também? O que seria? Pães, quantos? 12, 15, 20, talvez 30 ao máximo. Responda para mim, por gentileza: tem sentido ou não 12 homens irem a uma padaria comprar pão? Não, responda para mim: tem sentido 12 homens irem a uma padaria comprar pão? Tem sentido? Na nossa lógica não, mas na lógica Jesus, por um fator muito simples: o encontro que Jesus tinha com aquela mulher naquele dia não era para ser coletivo, mas era para ser individual. E aqui eu quero liberar a primeira palavra sobre a tua vida. Eu não sei se você acredita e pode levantar a sua mão. Talvez você chegou dentro dessa igreja achando que ia ser apenas mais um culto coletivo, mas a boa notícia é que é necessário que ele passe aqui nesta noite. E por onde ele passa, nem sempre os encontros são coletivos, mas ele trata no individual. Se prepare para começar a ter experiências na individualidade. Se prepare para conhecer Jesus cada vez mais na individualidade. Talvez você veio aqui dizendo: vai ser mais um culto, vai ser apenas mais um momento, vai ser apenas mais um congresso. Mas a boa notícia é que o mestre te viu, que o mestre te contemplou, e nesta noite ele propõe a você um encontro individual, pedindo: dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber. Agora ela olha para Jesus e fala: o Senhor não tem com o que tirar. E por mais que algumas relações fossem possíveis entre judeus e samaritanos, como por exemplo comprar pão, jamais um judeu poderia usar o mesmo cântaro, a mesma bacia, o mesmo copo que um samaritano. Se ele fizesse isso, ele estaria ferindo todo o conceito, toda a tradição, toda a crença. Então aquela mulher olha para Jesus e está dizendo: não pode, que o Senhor está pedindo para beber no meu cântaro. Porque cântaro se trata de intimidade. E a verdade é que, na verdade, Jesus estava fazendo uma proposta um tanto quanto indecente àquela mulher. Porque quando ele olha para a mulher e diz: mulher, dai-me de beber do teu cântaro, da tua água, da tua intimidade, da tua necessidade, Jesus estava dizendo para ela: permita-me partilhar dessa intimidade, que por consequência eu te darei uma água da qual você nunca mais terá sede. O cântaro quem vai me dar é você, mas a água que
que sacia toda a sede, quem tem sou eu. Jesus estava dizendo para aquela mulher: o cântaro pode até ser teu, mas a água jorra de mim. O cântaro pode ser seu, mas quem supre a necessidade sou eu. E a boa notícia é que o mesmo Jesus está dizendo para você nesta noite: a ideia pode até ser sua, mas a inspiração vem dele. O projeto pode até ser teu, mas a concretização vem dele. O sonho pode ser teu, mas o estabelecer o sobrenatural no natural vem dele. A rota pode ser sua, mas o caminho é ele. A sabedoria pode ser sua, mas a verdade é ele. Parafraseando para que você entenda, Jesus está dizendo para aquela mulher: eu estou oferecendo uma intimidade, porque não se trata mais de crença, não se trata mais de cultura, não se trata mais de racionalidade, se trata do centro das Escrituras. E quem é o centro? Jesus. Eu vou repetir: Jesus, Jesus, Jesus. Não, será que você pode chacoalhar o irmão que está do seu lado e falar como profeta para ele: Jesus é o centro? Não fale Jesus é o centro, não fale Jesus é o centro. Jesus é o centro, Jesus é o centro, Jesus é centro. Aí vem Paulo dizendo: porque nele foram criadas todas as coisas, sejam visíveis, sejam invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se poderia ter feito. E a boa notícia para você nesta noite, independente de como você tenha chegado neste lugar, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro, ele é o centro. E até você glorificar eu não paro. Ele é o centro, meu pastor, ele é o centro, jovem, ele é o centro, adolescente, ele é o centro, moça, ele é o centro, moça. Jesus, Jesus é a centralidade das Escrituras. Quando Jesus fala para ela: se você conhecesse a água que eu tenho a te oferecer, você me pediria, e você beberia dela, e nunca mais teria sede. Quando Jesus fala para ela, ela imediatamente olha para Jesus e diz: então dai-me de beber dessa água, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Agora eu preciso que você entenda que Jesus sempre nos atraiu, que Jesus sempre nos tratou, que Jesus sempre nos encantou através das nossas necessidades. Nós chegamos dentro de um ambiente de igreja, nós aceitamos Jesus por um fator muito simples: Jesus supre a nossa necessidade, seja ela qual for. É por isso que dentro desse ambiente algumas pessoas chegam enfermas, de uma forma inexplicável, através de uma oração recebem a cura. Existem pessoas que chegam dentro desse ambiente carentes, órfãos de pais, muitas vezes de pais vivos, e encontram dentro desse ambiente, através de uma presença que não se pode ver, um sentimento de amor que preenche todo o vazio e toda a necessidade que havia. Quando a mulher olha para Jesus e diz: dai-me de beber para que eu não precise mais vir aqui buscá-la, ela está retratando a Jesus uma necessidade que ela carregava. Repita comigo necessidade no 3, 1, 2, 3. Não, mais forte, 1, 2, 3. Necessidade. É interessante que a mulher não está falando de uma sede física, de uma sede fisiológica, que poderia ser saciada com água, mas a mulher está falando de uma necessidade que não era visível aos olhos. Jesus se encontra com ela ao meio-dia, e é interessante que no poço era um local muito popular para se ter encontros, tantos que alguns dos patriarcas encontraram as suas mulheres em um poço. Você vai ver que a Bíblia relata que Isaac encontrou Rebeca, Jacó, Raquel, Moisés, Zípora, todas em um poço. E era muito comum porque havia 2 horários mais ou menos que as mulheres iam até o poço. Pelo período da manhã, quando o sol não era tão quente, iam as mulheres casadas. Elas levavam os seus cântaros, as suas bacias, pegavam água, para que durante o dia elas tivessem água para fazer os seus afazeres. Durante o fim da tarde, quando o sol já havia se posto, ia ao grupo das solteiras, que também levavam suas bacias, os seus cântaros, para pegar água para ter durante a noite. Agora essa mulher vai justamente ao meio-dia. Qual é a lógica de ir ao poço no momento em que o sol é escaldante, em que o sol é devastador, é quente, não tem como aguentar? Ela poderia ir de manhã, sim ou não? Repita para mim, ela poderia ir de manhã? Não, ela poderia ir de manhã? Ela poderia ir ao final da tarde? Não.
Porque iam pelo período das manhãs mulheres casadas, e ao final do dia as mulheres solteiras. Só que essa mulher tinha um porém: ela já teve 5 casamentos, e o que ela estava vivendo não era dela. Então ela não se encaixava no grupo das casadas, porque ela teve 5 casamentos que foram frustrados. Ela não se encaixava no grupo das solteiras, porque ela não era mais pura. Já teve 6 maridos e nada dava certo. Então, aos olhos da sociedade, ela era uma mulher desprezível, rejeitada. E permita-me o uso aqui, essa mulher era constituída, era considerada à luz da sociedade como uma prostituta. É por isso que ela vai ao meio-dia, porque se ela vai de manhã, ela ia encontrar mulheres casadas, ela não é casada. Se ela fosse ao fim da tarde, ela ia encontrar solteiras, mas ela não é solteira, ela não é pura. Então ela vai ao meio-dia, para não se encontrar com absolutamente ninguém. Ela prefere enfrentar o calor do sol, o ardor do sol, do que encontrar um olhar de julgamento. Só que a boa notícia é que a ideia dela era ir para não se encontrar com ninguém, e realmente é o que ela experimenta naquele dia, porque ela não teve um encontro, mas ela teve o encontro. Vou repetir para ver se você pega. Ela não teve um encontro, mas ela teve o encontro, porque pela primeira vez na história, a lógica é contrariada, e não é a fonte que está embaixo do poço, mas é a fonte que está sentada no poço, dizendo: dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber. Talvez você veio aqui que nem essa mulher, dizendo: eu vou, mas eu vou escondido, eu vou, mas não quero encontrar ninguém, eu vou, mas não quero cantar, eu vou, mas não quero ouvir, eu vou apenas para prestigiar. Mas a boa notícia para você nesta noite é que o Espírito Santo te viu, e Ele está te esperando, sentado no poço, e te falando: dai-me de beber nesta noite, dai-me de beber nesta noite. E pelo amor de Deus, Igreja de Cristo, se tem alguém que acredita na mensagem desse Jesus, eu te convido a levantar as suas mãos e por 30 segundos glorificar aquele que é a fonte, que é a fonte, que é a fonte, que é a fonte de água. A lógica é contrariada, porque pela primeira vez é a fonte que está sentada no poço. Só que essa mulher é inteligente. Essa mulher é muito inteligente. Porque quando Jesus fala: vai e chama teu marido, ela muda o discurso. Ela olha para Jesus e diz: olha, vejo que tu és profeta. Se tu és profeta, me responde uma coisa. Os nossos pais dizem que nós devemos adorar aqui. Vocês, judeus, dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Onde, pois, se deve adorar? E é interessante porque eu falei para você que no início o templo que havia em Samaria foi destruído. Se não tem templo em Samaria, ela não pode prestar sacrifício. Pela barreira social e cultural, ela também não pode ir a Jerusalém levar o cordeiro para o sacrifício. Então, como ela não pode ir ao templo levar o cordeiro para o sacrifício vivo representado pelo cordeiro vem até ela para se encontrar. Samaria não tem templo porque foi destruído. Não tem como ela entregar. Entenda que quando nós falamos de sacrifício, não é levantar a mão, não era cantar, não. Era entregar um bezerro pela expiação dos pecados. Você sabe muito bem a história. Só que em Samaria não tem templo. Não tem como ela pedir perdão pelos seus pecados. A cultura racial não permita com que ela vá até Jerusalém entregar o cordeiro para o sacrifício. Como ela não tem templo e não pode ir a Jerusalém entregar o sacrifício vivo representado pelo cordeiro vem até o poço para se encontrar com ela. Ei, Jesus está dizendo para ela: mulher, não se trata mais do local, não se trata mais do lugar, mas sobre a intenção. Não se trata do exterior apenas, mas do interior. Não é mais uma adoração baseada em métodos, conceitos, leis, tradição, crença, religiosidade, mas é uma adoração baseada em tudo que nós temos e com tudo que nós somos. É por isso que Jesus olha para ela e diz: mulher, a hora vem, e
já chegou, em que o Espírito procura adoradores que adorem em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Aí vem o cântico do salmista dizendo: se até mesmo o pardal e a andorinha encontraram ninho para si, eu encontrei nos teus altares o local da minha habitação. Bendito o homem cujas forças, cuja confiança, cuja sabedoria está em ti. Aqui vem a beleza, porque mais vale um dia, mais vale um dia, mais vale um dia, mais vale um dia nos teus atos do que 1000 em qualquer outro lugar, do que 1000 em qualquer outro lugar. Jesus está dizendo para nós nessa noite que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adorem em espírito, em verdade, com cânticos, com louvores, com palmas, com glória a Deus, com aleluia, na essência daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. E nesta noite, em 3 de maio, Ele não procura, mas Ele encontra adoradores, não, adoradores, adoradores, adoradores. Tem algum adorador aí? Tem algum adorador aí? Tem algum adorador aí? Não, não. Tem algum adorador? Tem algum adorador? Então, pelo amor de Deus, abra sua boca e adore a Ele. É interessante que depois que Jesus fala com ela, ela olha para Jesus e diz: olha, mas eu sei que vai vir o Messias, e o Messias vai sanar todas essas nossas dúvidas. Aí Jesus olha para ela no versículo de número 26 e diz: eu o sou, aquele que fala contigo. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: sou eu? Não, fale com vontade: sou eu. Não, fale: sou eu. Pela primeira vez, de forma textual, Jesus se retrata e atribui a Ele mesmo a identidade de Messias. Agora é integrante, pastor, intrigante, e talvez aqui esteja a beleza do Evangelho, que no capítulo anterior, o capítulo de número 3, Jesus está falando com o mesmo discurso. Jesus está falando sobre água. Agora Jesus não está falando com uma prostituta, Jesus está falando com Nicodemos, mestre da lei. E Nicodemos também tinha uma carência, uma necessidade, que era de entendimento das Escrituras. Ele conversa com Nicodemos, Nicodemos reconhece quem ele é, tem uma mensagem, uma pregação expositiva com o próprio Jesus. Só que Jesus não se retrata e não se revela como Messias. Qual o sentido? Aí no capítulo de número 4, Jesus está falando sobre a mesma coisa, sobre água, só que é para uma prostituta, desprezada, rejeitada, imunda perante a sociedade. Aí ele chega para ela e diz: eu sou o Messias, aquele que fala contigo. E aqui vem a beleza do Evangelho. E já dizia Gilberto Araújo: o Evangelho é a carta de alforria para muita gente, é a devolução do senso de dignidade, de honra. Por isso que aqui nesse ambiente, nessa igreja, entram pessoas desprezadas, rejeitadas, humilhadas, órfãos de amor, carinho de afeto, carente de espírito, mas encontram nesse ambiente a carta de redenção, que muda o sentido de suas vidas e traz de volta aquilo que se foi perdido ou que nunca se teve. Por isso que nesta noite, nós não nos calaremos até que todos saibam que a mesa onde Jesus se senta é a mesa que se assenta filho de princesa e filho de escravo. Nessa mesa Jesus não julga quem somos, não julga de onde viemos, não julga nossos percalços, nossos erros, nessas mutilações sentimentais, mas nessa mesa Ele nos faz reis e sacerdotes, portadores de uma mesma promessa. E eu não sei como você chegou nesse ambiente, eu não sei como você chegou dentro desse lugar, não sei qual a tua necessidade, mas eu tenho uma notícia para te dar: a mesa que Jesus se assenta está posta, e nessa mesa tem a água da vida, nessa mesa tem o pão da vida, nessa mesa tem o sangue que gera vida. E o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é tão poderoso que quando Ele te sujar, Ele vai te fazer branco, alvo mais que a neve. Coloque-se de pé. Jesus conversa com aquela mulher
E ela inicia um discurso com Jesus. Ela inicia a indagada com Jesus quando Jesus dá de oferecer água para ela. Ela olha para Jesus e diz: olha, eu acho que o senhor está um pouquinho enganado. O senhor não conhece aqui. O senhor está me oferecendo de beber uma água? É por acaso o Senhor maior que o nosso pai Jacó, que nos deu de beber desta água, deste poço, que ele mesmo bebeu e saciou a sua sede? Ela fala de poço. Repita comigo: poço. 1, 2, 3. Não, você pode fazer melhor. 1, 2, 3. Agora Jesus em momento algum fala para ela sobre poço. Ele fala sobre fonte. Tem diferença? É claro que tem. Poço depende de orvalho, depende de nascente, depende da chuva. Agora a fonte, ela simplesmente jorra, e jorra em abundância. É interessante que aquela mulher queria a água do poço. Jesus tinha para oferecer a água da fonte. Depois que Jesus fala com ela e que ela entende que o discurso de Jesus não é natural, mas é sobrenatural. Não se trata de coisas físicas, mas se trata de coisas celestiais. Ela imediatamente pega e solta o seu cântaro. A discussão dela com Jesus se iniciou por causa desse bendito cântaro. Como tu pede de beber no meu cântaro, no meu copo, na minha garrafa, na minha bacia, no meu prato? Não pode. Agora, quando ela entende a mensagem de Jesus, ela simplesmente pega o seu cântaro, deixa e sai correndo. É porque aquela mulher entendeu o que eu quero que você entenda nesta noite: que a água do poço saciava a sua sede. A água da fonte que Jesus estava oferecendo saciava a sua alma. A água do poço saciava os desejos que ela tinha. A água da fonte saciava as necessidades. A água do poço trazia sofrimento e julgamento. A água da fonte trazia vida e vida eterna. A água do poço excluía ela da sociedade. A água da fonte transformou ela na pioneira do avivamento em Samaria. No poço ela era prostituta, desprezada e rejeitada, mas pela água da fonte ela era pactuante do corpo e do sacrifício vivo, da graça e da redenção estabelecida por Cristo Jesus na cruz. No poço, condenada, destituída, imoral, indigna, mas pela obra daquele que era a fonte, o véu foi rasgado, a terra estremecida, as rochas partidas, os sepulcros abertos, e agora por meio da sua luz, da sua redenção e do seu sangue, nós somos curados, transformados, encontrados, sarados, restaurados, edificados, mostrados, escondidos, orientados, encaminhados pelo poder da sua graça, pelo poder da sua graça, pelo poder da sua graça. Que graça é essa? Graça que constrange, graça que emudece, graça que carece, graça que encanta, graça que cativa, graça que ama, graça que protege, graça que esconde, graça que mostra, graça que abraça, graça que afasta, graça que salva, graça que renova, graça que transforma, graça que cura. Eu continuo até você entender. A graça dele é poderosa para suprir todas as necessidades. Eu não sei como você chegou nesse ambiente, mas a boa notícia é: o dono da graça está nesse ambiente, e ele está fazendo apenas uma pergunta: dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber, dai-me de beber. Igreja de Cristo, se tem alguém alcançado pela graça, levante as suas mãos, abre a sua boca e diga: é pela graça, 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 é pela graça dele.